Oi, pessoal! Professora Samara, mais uma aula de matemática aí. Então, vamos continuar o nosso conteúdo. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo de estatística e vimos a parte de frequências, a tabela de frequências, nós vimos como se fazem os cálculos, fizemos análise dos gráficos e hoje nós vamos ver a parte de medidas de tendência central. Então, para iniciar, agora nós realmente vamos fazer cálculos mais propriamente ditos de estatística. Então, a palavra estatística ela tem origem do latim, status, estado, e ela está associada à ideia de coleção de números. Então, a estatística trata, sem dúvida alguma, da organização e apresentação de contagens e medições. Tá? Então, se vocês lembrarem da aula passada, nós vimos a parte de tabela de frequências, que nós estávamos contando quantas vezes a idade de cada uma das crianças aparecia da nossa entrevista, na coleta dos dados daquele acampamento, né? Então, a gente pegou aqueles dados e nós tratamos eles, organizamos eles como uma forma para apresentar. Nós não fizemos nenhuma interpretação deles, tá? Então, nós pegamos apenas os dados brutos e organizamos, fizemos os cálculos e porcentagem ali, não tiramos nenhuma conclusão propriamente dita daqueles dados, tá? Então, pensando em estatística é isso, nós vamos organizar e apresentar contagens e medições. Então, a estatística é isso que ela faz. O que significa estatística? Bom, é isso, né? Então, algumas definições para que a gente continue o conteúdo. População é o conjunto, qualquer conjunto de elementos. Então, dependendo do que eu vou analisar. Então, como na aula passada nós estávamos analisando a idade das crianças em um acampamento. Então, a minha população eram as crianças daquele acampamento. Percebam que como era um número pequeno, 36, se não me engano, então a minha população eram todas aquelas crianças. Então, eu tinha acesso a toda a população para coletar a informação de idade. Às vezes, a gente não tem acesso a toda a população. Como, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa eleitoral, tu não tem acesso a toda a população, certo? Então, você pega uma parte da população, mas já chegamos lá, tá? Então, nós vamos voltar para o exemplo das crianças. Nós estávamos analisando, coletamos a idade das crianças daquele acampamento. Então, população eram as crianças do acampamento. E o parâmetro é qualquer propriedade numérica da população. Naquele nosso caso, o parâmetro era a idade, certo? E a amostra? Bom, a amostra, como eu falei, se a população é muito grande, né, que a gente diz, uma população tende ao infinito, é muito grande, você não tem como acessar toda a população, você pega uma amostra. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a idade das crianças num acampamento, vamos chutar assim um valor ridículo, 10 mil crianças, tá? Então, eu não ia coletar o dado de todas as crianças para fazer a minha análise, certo? Eu ia pegar uma amostra. Aí eu pegaria o quê? Um subconjunto. Mas que tamanho? Bom, aí existem fórmulas para você calcular o tamanho da amostra com base no tamanho da população e com base no erro que você aceita ter, né? E estimador é qualquer propriedade numérica da amostra. Então, por exemplo, se eu tivesse uma população das 10 mil crianças, mas eu peguei uma amostra, vamos assim dizer, de 3 mil crianças. Então, a idade dessas 3 mil crianças seria um estimador, não seria mais um parâmetro. Porque agora é uma propriedade da amostra e não mais da população, certo? Então, para exemplificar, pesquisa de intenção de votos para governador do estado de Santa Catarina. A população seriam todos os eleitores habitados no estado de Santa Catarina. Mas vocês pensem que nem todas as pessoas votam. Por mais que tenha o título todos os eleitores, nem todos os eleitores votam. Então, aí vai tentar acessar todos, 100% dos eleitores cadastrados. Não dá, né? É inviável. Então, se eu conseguisse acessar todos, aí a proporção de votos para um candidato A, por exemplo, seria o meu parâmetro, porque é em função da população. Porém, quando as pesquisas são feitas, elas são em base de amostras. Exemplo, um grupo de 1.000 eleitores de todo o estado de Santa Catarina. É um valor baixo, tá? Só estou dando um exemplo. Então, é uma amostra. E o estimador daí seria a proporção de votos para o mesmo candidato A, mas é obtida desta amostra. Então, população, parâmetro, amostra é o estimador. Ok? Outra coisa importante também se pensar nesse quesito, na parte de amostras, é que você tem que sempre cuidar para ser uma amostra que não seja tendenciosa. Exemplo,
quero fazer aqui a intenção de votos para o candidato A. Mas aí eu vou coletar essa amostra, essa informação das pessoas, né, esses 1000 eleitores que eu vou entrevistar. Eu vou pegar ali saindo do comício desse candidato A, né? Então, claro que a maioria ali vai dizer que vai votar no candidato A. Então, é uma amostra tendenciosa. Você sempre tem que cuidar aonde que você está coletando a amostra, porque depende do que você quer saber, ok? Então, vamos lá. Quando estamos interessados em estudar um fenômeno coletivo, podemos optar entre os seguintes processos estatísticos de abordagem. Censo é uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os componentes de uma população. Não existe o censo para saber a quantidade de crianças, a quantidade de idosos, a população para ter uma estimativa. Não, na verdade, eles fazem o censo para coletar para saber a população de uma cidade. Então, esse é o censo, tá? Ela avalia o parâmetro, vai avaliar todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas acima de tal idade, ok? E é isso que, por exemplo, o governo está se baseando para ter uma noção da quantidade de vacinas que precisa, porque eles têm informações do censo. E a amostragem é a avaliação indireta de um parâmetro, com base num estimador obtido a partir de uma amostra. Então, o censo é com base no parâmetro, ok? Ou seja, em toda a população, e a amostragem é uma avaliação indireta do parâmetro, ou seja, a amostra, ok? Mais definições. Dados são os fatos e números coletados, analisados e sintetizados para apresentação e interpretação. Eles constituem a matéria-prima das pesquisas estatísticas, surgem sempre que se fazem mensurações ou se registram observações. Então, dados foram as idades coletadas, aqueles valorzinhos coletados foram os dados, ok? E os elementos são as entidades sobre as quais os dados são coletados. Por exemplo, uma empresa. Naquele nosso exemplo, o elemento era o acampamento, certo? Aí a variável de interesse é a característica, ou seja, a idade. A idade era a variável de interesse e dados eram todos aqueles valorzinhos que a gente tinha lá, aqueles 36, né? Então, eram os números que foram coletados das idades. Então, o elemento naquele nosso exemplo era um acampamento e a variável era a idade das crianças. Mais definições. É importante que vocês saibam essas definições porque elas vão aparecer indiretamente nos textos das questões. Então, se vocês não sabem o que significam as coisas, vocês não conseguem entender bem a questão, ok? Então, de modo geral, para cada elemento investigado, tem-se associado um resultado ou mais um resultado correspondendo a uma variável ou as variáveis. Então, como que a gente pode classificar os dados? Então, lembre-se que a gente coletou os dados que eram os valores das idades, certo? Então, os dados podem ser qualitativos, que seriam rótulos ou nomes utilizados, como, por exemplo, sexo, educação, estado civil. Então, é uma qualidade, por assim dizer, né? Então, qualitativo é nesse sentido, que não é um valor, não vai dar uma escala, tá? Então, é qualitativo, ou é ou não é. Por exemplo, eu sou casada, eu sou solteira, tá? Sou separada, sou viúva. Então, é um qualitativo do meu estado civil. Quantitativo, quando são resultados da mensuração ou contagem de algum fator de interesse, como, por exemplo, números de filhos, altura de indivíduos, rendas, ou, como no nosso caso da aula passada, a idade. Então, a idade é um dado quantitativo, porque é um número, ok? E aí, dentro desses dados quantitativos, que são números, ainda podem se dividir como sendo dados discretos, cujos valores formam um conjunto de números que geralmente resultam de uma contagem, por exemplo, número de filhos, tá? Você não vai ter 2,5 filhos, tá? Você tem 2 filhos, ou tem 3 filhos, ou tem 1 filho, ou tem 0, ok? Assim como era na idade. A idade que a gente coletou na aula passada, que a gente estava analisando naquele exemplo, eram dados discretos, porque a idade eram números inteiros. E contínuos, cujos valores possíveis formam um intervalo de números reais, que resultam normalmente de uma mensuração, como, por exemplo, peso, altura, tá? Comprimento. Então, fazer a altura média das pessoas. Você vai medir a altura é um dado quantitativo, que é um número, e é contínuo, certo? Porque tem uma parte que é decimal, não são só números inteiros. Uma coisa importante para destacar para vocês, que por mais que dados discretos, eles são números inteiros, quando se faz a média de dados discretos, essa média pode sim não ser um número inteiro.
como por exemplo nosso exemplo nosso exemplo é bom, né? Lá na aula passada, a questão do acampamento, tá? Eram dados discretos, né, a idade das crianças. Mas se você for fazer a média aritmética daqueles dados discretos, pode ser que resulte em um número que não é inteiro, tá? E não tem problema, ok? É só porque a média é só um valor, tá? É só um valor para tentar expressar o todo, não é um dado real. Então, esqueminha aqui para facilitar a vida de vocês entender. Então, nós temos aqui os tipos de dados, que eles podem ser qualitativos, como eu falei. Você tem filhos? Sim, não. Ó, estamos na questão de filhos. Sim, tenho filhos? Não, não tenho filhos. É qualitativo. Porque eu não estou falando nenhum número, estou dizendo sim ou não. Quantitativos, aí podem ser discretos. Por exemplo, quantos filhos você tem? 2. Bom, tá? E o quantitativos contínuos, qual a sua altura? 1,74. Não é a minha. Lógico que não. Longe disso. Mas é um exemplo, beleza? Então, a estatística ela pode ser dividida em duas áreas. A estatística descritiva, que é a parte da estatística que cuida da coleta e organização e descrição dos dados observados. Então, aquilo que a gente fez na aula passada, de coletar a idade das crianças e organizar em rol, organizar na tabela, aquilo lá é uma estatística descritiva, para descrever os dados coletados. E a inferência estatística, ou estatística indutiva, é a parte da estatística que procura generalizar conclusões para uma população a partir da análise e interpretação dos dados de uma amostra. Então, o que eu poderia dizer daquele exemplo do acampamento? Fazer uma inferência estatística seria dizer, com base na idade daquelas crianças daquele acampamento, nós podemos estimar, afirmar que as crianças naquela região que frequentam o acampamento possuem faixa etária preferencial daquela, tal, por exemplo, de 8 a 10 anos. Okay? Aí você fez uma inferência estatística, você tirou uma conclusão daqueles dados organizados, tá? Você tirou uma conclusão daqueles valores obtidos para tentar generalizar alguma coisa para a população. Essa parte da inferência estatística ela é muito mais trabalhosa, muito mais aprofundada, porque você tem que ter conhecimento sobre o assunto do qual está sendo descrito ali naqueles dados da estatística, ok? Então, você tem ali as porcentagens calculadas. Mas se você não tem noção do conteúdo, como é que você vai fazer uma inferência estatística? Como é que você vai tirar uma conclusão de alguma coisa, tá? Então, você tem que ter uma noção do que você está estudando. Bom, então, para fazer um resumo, né? Então, tenho a minha população. Não posso ter dados de toda a população, então existem técnicas de amostragem para se coletar uma amostra, ok? Coletei a amostra. Dessa amostra, eu faço a análise exploratória, ou seja, tiro as informações contidas nos dados. O que seria isso? Seria organizar em rol, fazer uma tabela de frequência, fazer a frequência acumulada, a frequência relativa, por exemplo, né? Então, isso seria análise exploratória. E a partir dessas análises exploratórias, pode ser a média, a moda, a mediana, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, é a análise exploratória das informações contidas nos dados. Aí disso, a inferência estatística seria a parte de tirar conclusões sobre as características da população. Como eu falei, interpretar aqueles resultados. O que aqueles valores obtidos têm a ver? O que eles significam? O que eu posso dizer deles em relação à minha população? Certinho? Então, como eu falei na aula de hoje, nós vamos ver as medidas e tendência central. Mas eu precisava dar essa parte introdutória do conteúdo de estatística. Na verdade, eu deveria ter dado isso já antes da primeira aula. Mas acabou que eu me empolguei com as tabelas de frequência e gráficos, que eu adoro aquelas análises. E aí passou batida, eu pensei, não, vou passar essa introdução dos conceitos para eles, para ficar tudo certinho e fechar com aquela lacuna que fique do conteúdo, certo? Então, voltando aqui, medidas de tendência central. Para que elas servem? Elas servem para caracterizar um conjunto de valores. E por ser uma medida que caracteriza um conjunto, ela tende a estar no meio dos valores. Então, a medida central, ela tende a puxar a análise para o centro dos valores. E os valores, as medidas que nós vamos ver hoje vão ser média, moda e mediana, tá? A média é a média aritmética. A média aritmética a gente já conhece. O que seria aqui? Aqui nós temos o x barra, tá? Então, a barra para indicar que é média. Ok, deixa eu ver se eu coloco aqui o...
Contador de Lacy. Até consigo aqui pegar minha canetinha agora. Então, nós temos aqui, ó, o x barra, tá? Para indicar a média, igual a 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n, xi. Que é isso tudo, gente? Pode parecer complicado que só, mas não é. Isso aqui nada mais é que o símbolo do somatório dos valores na posição 1 até n. E n é o total de elementos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu já coloquei na ordem para facilitar o nosso entendimento inicial, mas poderia estar fora de ordem. A média é a mesma, ok? Então, eu vou fazer o somatório de todos esses termos. Então, xi aqui é o índice, certo? Então, o x1, aqui no meu caso, é 1, x2 é o 2, x3 é o 3, x4 é o 4, x5 é 5. E vai só até 5, porque o meu n é 5, são 5 elementos, ok? Então, aqui, ó, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Como tem o símbolo do somatório, nós vamos somar os valores, ok? E aqui é 1 sobre n, no caso, todo esse somatório vai ser dividido por n. E n aqui é 5, porque são 5 elementos. Então, somando todos eles, eu chego em 15 sobre 5, 3. Ok? Então, a média dessa 1, 2, 3, 4, 5 é 3. Ok? Então, essa é a média. A média de tabela de frequência. Bom, a média de tabela de frequência, ela tem uma característica que vai ser o quê? Eu vou pegar a idade e vou multiplicar pela frequência. Então, eu vou pegar aqui o 19, multiplicar por 4, mais. Agora, você me perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui nada mais é que o quê, gente? Deixa eu pôr a canetinha aqui. Isso aqui, tem vermelho ainda, tipo no ponto. Aqui. Ó, 4 vezes 19. Isso aqui não é 19 mais 19 mais 19 mais 19. Que é o quê? 4 vezes 19, tá? Então, aqui o 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, que é o quê? 5 vezes 20, ok? E aqui o 0 vezes o 21, né? Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem. O 0 vezes o 21 e 1 vezes o 22, tá? Então, essa multiplicação aqui pelo valor da frequência, vou pegar aqui o apontador de laser de novo. Essa multiplicação aqui da minha idade pela frequência, nada mais é que 4 vezes 19, porque apareceu 4 vezes na minha contagem, ok? Então, aqui, se eu for pensar, são 4 mais 5, são 10, tá? São 10 dados que eu estou somando aqui, ok? Então, vai ter que aparecer aqui 10 vezes alguma coisa, que são 10 dados. Mas 4 deles eram 19. Então, agrupa aqui 4 vezes 19, que é o que a tabela de frequência já fez pra gente, certo? E aqui, como eu falei, divide por 10. O 10 é o total da soma da frequência, porque, na verdade, eu tenho 10 dados, só que eles foram agrupados numa tabela de frequência. Mas, senão, eu poderia ter 19, 19, 19, mais 20, 20, 20, né? Então, eu teria os 10 dados. E aí, eu somo, então, faço as multiplicações, né? Pela regra das operações, a primeira aqui é as multiplicações, certo? Depois a soma e divide, e a minha média vai ser 19,8 para este caso. Tranquilo? Agora, a média de tabela de classes. Só voltando uma coisa. Essa tabela de frequência, se vocês forem parar para pensar, nada mais é do que o quê? Uma média ponderada. Então, por exemplo, vocês na escola, vocês têm uma prova que vale 40%. Aí, por exemplo, um trabalho que vale 30%, né? E assim vai constituindo no sentido que vai somar em 100%. Então, uma prova vale 30, um trabalho vale 40, fechamos em quanto? 70. E o outro trabalho lá vale 30%, né? Então, nada mais é do que a média ponderada isso aqui, né? Se você for parar para pensar. Então, por exemplo, eu tirei 10 na prova que valia 30%. Aí, eu tirei 9 na prova que valia 40%, ok? E aí, eu tirei 7 na prova que valia 30%, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma média ponderada. É como se, em uma escala de 100, né? Então, 30 vezes aqui, ó. Vou riscar aqui e botar 100. Então, de 100 valores de nota que eu tenho, 30 deles são 10. É a mesma coisa que se fosse na tabela de frequência aqui, ok?
Então, é uma média ponderada. Top? Top, né? Eu espero que o meu exemplo aqui das notas não tenha confundido mais ainda vocês, tá? Só espero. Agora, a média para tabela de frequência de classes. Então, nós vimos na aula passada, né, a frequência de classes. Então, aqui eu tenho a classe 0 até 2, sendo que o 2 está incluído aqui, né, e o 0 não. Aí o 2 não está aqui, mas o 4 está, né? Então, nesse caso, se eu tenho essa tabela, percebam, o ideal é você ter os dados que nem a gente tem no máximo na tabela de frequência, sem as classes, né? Aí você tem os dados coletados reais, ok? Mas nem sempre você vai ter, dependendo do tamanho da amostra que você está trabalhando. Então, se você, por acaso, tem uma frequência de classes, assim, para fazer o cálculo da média, a gente utiliza a média do intervalo da classe, certo? E multiplica pela frequência, ok? Então, ó, antes aqui, ó, a gente já tinha a idade e multiplicava pela frequência, mas agora a gente tem um intervalo de classe, a gente não sabe qual que é o valor ali, a gente não sabe quantos estão no 1, quantos estão no 2, então a gente usa a média. A média é do 0 ao 2, tá? Você pega o limite superior mais o limite inferior, divide por 2, a média simples, e acha a média do intervalo de classe. E assim você vai construindo para ter a média, ok? Então aqui a média dá o 2,4, né? Fiz as multiplicações e dividi pelo total, que aqui também é 10, e 2,4. Moda. O que seria a moda? A moda, pense na moda no mundo fashion, por assim dizer, né? No mundo do vestuário. Moda é o que está todo mundo usando, o que está todo mundo fazendo, né? Então, aquela coisa é modinha, está todo mundo fazendo. Então, ela tem uma frequência muito alta, sabe? Aquela coisa que está todo mundo falando, então você frequentemente vê, várias pessoas falam. Então, é uma frequência muito alta de ocorrência. E assim que é a moda na estatística, tá? A moda na estatística, então, por exemplo, ó, foi feita uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de alunos em relação ao curso superior que desejariam cursar ao passar no vestibular. Aí aqui tem os alunos, o nome dos alunos, e aqui tem o curso superior que cada um desejaria cursar. Aí eu pergunto, existe algum curso superior que está sendo mais citado aí? Bom, vamos ver. Medicina só tem um, direito só tem um, engenharia tem 2, farmácia tem 1, administração tem 1. Bom, nós vimos que engenharia é o que mais tem citado ali. Então, quer dizer que a moda dessa minha amostra em relação ao curso superior que desejo cursar, é a engenharia, ok? Então, a moda é isso. A moda é algo que mais aparece. Ou seja, se eu fizesse uma tabela de frequência, a engenharia teria 2, que apareceu 2 vezes. Então, a frequência da engenharia seria 2, enquanto dos outros cursos seria apenas 1. Então, exemplo, tá? Então, nós temos o conjunto D aqui. Então, nós temos o conjunto D. Aí, pergunta aqui, a moda. Ó, a moda do conjunto D é o 3, pois este valor é o mais frequente no conjunto. Então, eu tenho 1, 2 vezes aparece o 3 e os outros nenhum outro repete, né? Aqui, no conjunto S, ó, não tem moda, porque não tem nenhum número que se repita. Então, esse conjunto não tem moda. É o que se chama de conjunto amodal. Então, as classificações são, ó, amodal, quando não existe moda. Unimodal é quando a moda é única. Então, só tem um valor, por exemplo, aqui, que se repete mais do que os outros, né? Que é o 3, que se repete 2 vezes. O bimodal é quando há 2 modas. Então, eu tenho 2 valores que se repetem na mesma frequência, tá? Tem que ver isso, né? Porque, um se repetiu 3, outro se repetiu 2. Bom, o que se repetiu 3 vezes, aquele é a moda. Mas, nesse caso, eu tenho 2 que se repetiu 2 vezes e o 5 que se repetiu 2 vezes, tá? Então, 2 modas. O multimodal, há mais de 2 modas. Então, aqui eu tenho o 1, se repete 2 vezes, o 2 se repete 2 vezes, o 7 se repete 2 vezes. Então, eu tenho 3 modas aqui, certo? Então, ele é multimodal. A partir de 2, 3, a partir de, no caso, 3 para cima, né? Porque se for 2 é bimodal. Então, 3 ou mais, tá? Modas é multimodal. Agora, o que seria a mediana? Bom, a mediana, ela vai dividir um conjunto ao meio. Ou seja, ela vai separar o conjunto em 2 partes
e o termo central do conjunto no qual seus elementos estão dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, para primeira coisa, tem os dados. Quero determinar a mediana. Bom, coloque em rol. Se você não colocar os dados em rol, você não vai achar a mediana certa. Ok? Se os dados forem brutos, não vai achar a mediana certa. Para a mediana estar correta, a primeira coisa é você ter os dados em rol, seja em ordem crescente ou decrescente, independente, porque a gente vai estar falando do valor central. Então, se está crescente ou decrescente, não interessa que lado você está analisando, vai ser o mesmo. Mas tem que ser em rol. Bom, mediana. Mediana de um conjunto número ímpar de termos. Como que a gente faz, tá? Então, determine um conjunto, considera um conjunto T. Então, aqui eu tenho o conjunto T com esses valores, ó. Os dados estão desorganizados, certo? Então, primeiro vamos colocar o conjunto em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Aqui eu coloquei ele em ordem crescente, ok? Então, aqui, ó. Se você parar e pensar aqui, eu tenho quantos termos? 7 termos. Tá? Eu posso, como é um conjunto pequeno, eu consigo achar a mediana aqui. Por quê? Porque antes do 5 tem exatamente 3 termos. Depois do 5 tem exatamente 3 termos. Então, 5 é o valor que divide o conjunto exatamente no meio. Tá, mas se eu tenho um número grande, como é que eu determino? Bom, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o total de elementos, que é 7, somar 1, 8, e divide por 2. Então, só para deixar isso aqui. Deixa eu escrever para ficar bonitinho para vocês. Cadê a caneta aí? A caneta. Então, eu tenho aqui o número de elementos mais 1 e divide por 2. Isso aqui vai me dar a posição da mediana. Tá? Ok? Então, ó, se eu pegar 7 elementos mais 1, 8. Dividido por 2, 4. 1, 2, 3. Na quarta posição, eu tenho a mediana. Ok? Ah, mas e se o conjunto de número é número par de termos? Como é que funciona? Então, mesma coisa que a análise que eu fiz, ó. Coloca os dados em rol, ok? Coloquei na ordem crescente, certo? Agora, se eu for fazer a mesma situação ali, o que vai ser aqui, ó? N mais 1 dividido por 2. Então, eu tenho 6 mais 1, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Ó, posição, 3,5. Ok? Mas que posição é essa? Eu não tenho posição 3,5. Eu tenho posição 3 e posição 4. Bom, quando for número par de termos, aí eu vou fazer a média entre os valores da posição aqui 3 e 4. Por quê? Porque deu que a posição, ó, perceba, esse valor não é a mediana, tá? É um erro muito comum isso, achar que a mediana é 3,5. Não, essa aqui é a posição. Posição, ok? Mas não tem posição 3,5. Eu tenho a posição aqui, ó, o terceiro elemento e o quarto elemento. Né? Então, aqui vai estar a posição no meio, digamos assim, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer a média desses dois elementos para achar a mediana. Olhem que interessante. Nesse nosso caso aqui, a mediana, que é 5, ela não está nesse conjunto. Tá? Então, a mediana não necessariamente precisa estar no conjunto, assim como a média nem sempre está no conjunto. A moda, sim, a moda está no conjunto, mas a média e a mediana não precisam estar no conjunto. Certo? Ok. Agora, pessoal, vamos fazer... Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Vamos fazer esse exemplo do Enem. O índice de massa corporal, IMC de uma pessoa, é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado de sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai avaliar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Bom,
De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... Bom, se é mediana, certo, pessoal? Eu vou precisar colocar os dados em ROL. Então, eu vou fazer em vermelho aqui para a gente destacar. Então, em janeiro, eu tenho esse valor. Em janeiro, eu tenho esse valor. Em fevereiro, eu tenho este. Março, este. Abril, este. Maio, este. Junho, este. Julho, este. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Novembro. Eita, marquei um aqui que não é. Deixa eu apagar. Aqui não é ninguém. Aí, outubro, novembro, dezembro. Beleza. Aí agora nós vamos pegar e vamos colocar esses dados em ROL. Vamos lá. Os menores valores primeiro. Então, eu tenho 26,2. Deixa eu escrever aqui. 26,2, certo? Aí, aqui depois eu tenho 26,5. Ponto e vírgula. 26,5. Depois aqui não tem ninguém. Aqui eu tenho, 27,1 duas vezes, certo? 27,1, ponto e vírgula. 27,1. Aí aqui, 27,1, aí eu tenho 3 vezes o 27,4, certo? 27,4, 27,4, 27,4. Aí depois, o que eu tenho aqui? 2 vezes o 27,7. Então, 27,7, 27,7, 2 vezes aqui. Aí subiu mais um, não tem ninguém. Aí eu tenho uma vez o 28,3, 28,3. Uma vez o 28,6, 28,6. E aqui o 29,5 para concluir, ok? 29,5. Bom, são 12 dados, certo? Como que eu vou fazer? O 12 mais 1, 13 dividido por 2. Então, 13 dividido por 2, 6,5. Então, a posição... Posição. É a 3,5. Ok? 35ª posição. 35ª não, desculpa, gente. 65ª. Confundi. Certo? Porque são 12. 12 mais 1, 13. 13 dividido por 2, 6,5. Certo? Então, vamos contar. 1, 2... Vou botar a caneta vermelha, só para destacar melhor aqui o rolê. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a sexta está aqui, tá? E sétima está aqui. Se a 6,5, ela está aqui no meio, certo? Porque aqui é a sexta e aqui é a sétima posição. Ok? Então, eu vou ter aqui no meio a minha mediana, certo? Mas como os dois números são iguais, então a média entre dois números iguais é 27,4. Então, a mediana dessa variação que estava sendo medida aqui, certo? É 27,4. Então, percebam, a gente colocou os dados em ROL, então eu fui pegando aqui de baixo, na ordem crescente, os que apareciam, certo? Quando eles repetiam, eu colocava eles repetidos. Aí, nós determinamos a posição da mediana, porque como são 12 meses, 12 dados, então 12 mais 1, 13, 13 dividido por 2, 6,5, que vai dar a posição da mediana entre o sexto e o sétimo elemento. E nós vimos ali que o sexto e o sétimo elemento são elementos iguais, então a média entre eles vai dar eles mesmos. Então, é 27,40, né? Então, essa é a posição da mediana. Então, percebam, essa é uma questão de Enem 2018, gente. Você sabendo o que é a mediana, sabendo que tem que colocar os dados em ROL, sabendo interpretar esse gráfico, tá? Não é uma coisa complicada de se fazer. Existem outras questões bem mais difíceis, tanto que aqui o que a gente teve que fazer de conta? Achar a posição. Só isso, gente. Então, essa é uma questão totalmente de interpretação, totalmente teórica. Tá? Por isso que é importante
vocês pegarem a teoria também para saber do que a gente está conversando na aula, o que a questão está pedindo. Certinho? Na aula de hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção, agradeço por você ter assistido até aqui. E vai ter o questionário lá no Moodle, ok? Dúvidas, estou à disposição. Tem o fórum de dúvidas, tem o WhatsApp, tem um grupo no Discord, certo? Bons estudos para vocês, beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!